Opa, oi Baroni, tudo bem? Tudo jóia? Eu acho que sua câmera está invertida aí. Agora foi. Aí. Deixa eu E apoiar aí, isso tudo aqui. bom, Gabriel? Tudo bem, e você? Pô, que live bacana, viu? Beleza. A gente que Ficou legal, né? tem. Ficou bom demais. A gente que gosta muito de CRI, é muito bom estar acompanhando esse pessoal que realmente entende no detalhe. E o Dr. Ferrari é um fenômeno, cara. Ele sabe tudo, é incrível. Porque ele é muito humilde, assim, muito simples, mas Sim. ele sabe tudo e mais um pouco. É incrível a capacidade dele. Tanto que alguém, quando me pergunta alguma coisa, eu falo, não, liga pro Ferrari aí, que ele, ele Eu vi. sabe. Ah, bacana. O escritório dele, qual que é que você falou? NFA Advogados. NF Advogados. Legal, legal. É bom, bom demais. Como eu te falei aqui outras vezes, eu gosto muito de CRI e entender essa natureza jurídica, principalmente nessa fase, é o que dá segurança para a gente, mas Uhum. são nesses momentos de estresse que eu acho que você testa a sua tese ali, se o negócio realmente. Uhum. Mas vamos lá, Baroni, eu acho que pessoal, já, bastante gente está entrando aqui, eu acho que a gente já pode começar. É, À medida que a gente for aqui no meio da live, eu acho que o pessoal vai mandando perguntas e tal, e eventualmente a gente vai interrompendo aqui para fazer a pergunta de algumas pessoas. Mas eu queria iniciar com o seguinte questionamento, né? Uma provocação. Na verdade, vários clientes nossos entraram em contato com a gente durante esse período de crise, né, de pandemia, buscando saber mais detalhes dos fundos, principalmente de alguns setores. E a nossa visão não mudou com relação aos fundamentos, a gente continua acreditando que investir na indústria imobiliária, através de fundos imobiliários, seja o melhor caminho por N fatores, seja diversificação, gestão profissional, enfim. E a gente vê um cenário para esse crescimento ainda da indústria. Eu acho que atualmente a gente deve estar com 150 bi, me corrija se eu estiver errado, de patrimônio líquido dos fundos. Eu acho que tem espaço para crescer. Mas o grande questionamento, e vendo inclusive as mídias do setor sobre isso, é aquela história: o que vai ficar no pós-coronavírus, né? Como é que vai ser o comportamento do investidor no pós-coronavírus, e o que é tendência de mercado, perspectiva, e o que você acha que é pontual, que só está acontecendo porque a gente está no meio dessa pandemia? Tá, assim, primeiro, obrigado pelo convite, tá? E eu acho que isso é importante de trazer, quanto mais a gente puder trazer informação, né, Gabriel? Eu acho que isso é importante. Porque a gente está numa indústria em construção, então ter essa interatividade é muito bom, a gente tem procurado atender todo mundo aqui justamente com essa ideia de disseminar informação sobre fundos imobiliários para todo mundo, porque é uma indústria que nós acreditamos também. O que eu acho que fica pós-pandemia? Primeira coisa, a gente vai ficar cada vez mais ciente de que fundo imobiliário é consequência de uma economia forte. Quando você fala desse jeito, eu tenho que te fazer uma outra pergunta. Você continua acreditando nos fundamentos do Brasil do ponto de vista econômico, ou você acha que o país vai colapsar e entrar numa espiral fiscal absurda e a gente vai começar a ter hiperinflação, descontrole monetário e tudo vai virar um caos como os nossos pais viveram há uns 40, 50 anos atrás? Então, a resposta é mais nessa linha. Se você acreditar nos fundamentos do país, eu acho que sim, os fundos imobiliários vão continuar aí dentro como uma classe de ativos forte e resiliente que vai conseguir, eu não vou dizer passar pela crise, mas que vai conseguir entregar aquilo que se propõe, né? A partir do momento que você perde todos os fundamentos econômicos, e aí é fácil, eu não vou citar nenhum país para não parecer algo preconceituoso, mas se você pegar alguns países bem mais pobres, você vai perceber que eles não têm uma indústria de fundo imobiliário. A resposta é óbvia. E se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que é o maior, porque realmente é uma economia muito forte. Então, assim, apesar dos problemas que eles têm, não são poucos, mas, enfim, é uma economia forte. Então, isso é o que fica pós-pandemia. Outro ponto que fica pós-pandemia, eu acho que é a régua de alguns gestores. Pelo que eu tenho conversado, a régua de alguns gestores subiu nessa pandemia e eles não vão querer abaixar. Porque eles começaram a perceber que agora, e falando especificamente de CRI, eu já vi alguns gestores falando, Barão, nunca mais, agora eu vou fazer um CRI em pelo menos uns 6 meses de fundo de reserva, eu sempre vou preocupar muito mais com a estruturação e etc. Então, assim, de novo, não estou aqui generalizando, nem todos vão querer agir assim, e a gente sabe que bull market, ele acaba baixando muito a régua, né? Como a gente viu aí no final do ano passado, muita coisa sendo feita a toque de caixa para aproveitar o bull market. Mas eu acho que essas são as duas grandes transformações. O que eu não posso deixar de pontuar é que sim, vai ficar uma cicatriz,
Ninguém imaginou que o fundo imobiliário fosse ter tanta volatilidade como teve. Ninguém imaginou que o fundo imobiliário fosse ser colocado tanto em xeque como foi colocado, e foi mesmo, porque você, quando viu o lockdown, quando você viu essa insegurança de crédito acontecendo, muitas coisas foram colocadas em xeque, e que agora o tempo vai colocando tudo na rota de novo. Mas a cicatriz fica assim. Fica, e tem que ficar mesmo, né? O guerreiro, ele tem sempre uma cicatriz, né? A gente sempre vê. Exatamente. Não tem como passar ileso. Então tá tudo dentro do esperado. Deixa eu apoiar aqui para ver se melhora. Eu concordo com você, principalmente no quesito amadurecimento. Toda crise tem, obviamente, deixa mortos, deixam feridos, mas também tem um amadurecimento geral da indústria e também do investidor. Eu acho que isso é bom. Mas você falou em bull market, eu também concordo com o seguinte: o ano passado a gente veio de um crescimento muito forte, né? E que a maioria dos fundos, para não dizer todos, estavam crescendo num ritmo muito acelerado, a bolsa crescendo muito. E assim, nessa fase, tanto investidores experientes como não experientes, eu acho que acabam sendo menos diligentes com relação à margem de segurança, com relação a fundamento, e olhar com mais carinho realmente, principalmente o que você falou, a qualidade da gestão daquele fundo e realmente a razão de existir daquele projeto, daquele negócio. Inclusive, a gente até fala muito... Infelizmente, o problema é que, infelizmente, isso quase não muda, né? Quem nunca olhou vai continuar não olhando, né? Então, esse é o grande problema. Por isso que o nosso trabalho, o meu, o seu, ele realmente é importante de ser feito todo santo dia. Todo santo dia. Porque a quantidade de pessoas que chegam no mercado vindo da poupança, do fundo renda... Eu estava conversando ontem com uma pessoa e eu estava explicando exatamente isso para ele. Para e pensa comigo, né? Você estava acostumado há pouco tempo atrás simplesmente passar a mão no telefone, ligar para a gerente do seu banco. A única coisa que você falava é aplica ou resgata. É a única coisa que você falava. Sim. Você não precisava entender nada, né? E hoje, com juros indo juros reais indo para zero, ou talvez até ficando negativo, você é levado aí para produto estruturado. E o produto estruturado, ele tem que ter uma certa simetria com o conhecimento de economia real. Você tem que... Isso tem que fazer parte da... Aliás, eu vou falar bem sério com você aqui, que todo mundo que nos ouça aqui talvez vai concordar comigo. Que isso, nós só temos um caminho, que é levar tudo isso para a sala de aula mesmo. Ou seja, o moleque de 14, 15 anos tem que começar a ter uma noção disso, quando eu digo moleque no bom sentido da palavra, tá? Sim, e quando ele entrar na faculdade, ele tem que ver alguma coisa nessa linha, para que ele possa já construir o primeiro patrimônio dele ali já em cima de um mercado estruturado. Eu acho que isso nós estamos devendo para a sociedade. Infelizmente, eu não tenho um poder de influência para mexer nessa esfera, mas eu acho que em algum momento isso vai aparecer na minha frente aqui. Quando aparecer, eu vou comprar muito essa ideia. Mas se alguém aí, eu acho que é importante, tiver contatos e tiver pessoas que possam decidir do ponto de vista pedagógico, eu acho que é a única saída. Nós não temos outra, porque nós temos um déficit, Gabriel, desde Adão e Eva com relação a isso, né? Então, sim. Não dá. Por mais que o Baroni tente conversar com as pessoas, por mais que o Gabriel tente conversar com os seus clientes, é um déficit muito grande para você colocar. Então, são anos de maturidade também nesse sentido, né? De conhecimento e até mas eu acho que pelo lado positivo a gente tem despertado, né, principalmente com o seu trabalho e de outros que têm despertado interesse nas pessoas. Eu acho que isso é um ponto já muito positivo. E se a gente tiver, né, grandes players do setor seguindo essa mesma linha, o que mais importante a gente pode deixar daqui a 10, 20, 30 anos. E você comentou sobre aquela carteira formada ali com gerente de banco, né? É engraçado porque talvez sejam realmente um momento bull market de que o cara faz qualquer coisa, ou talvez uma vontade ali, o cara não quer trabalhar muito, sabe? O gerente do banco ou não conhece, enfim. Não falando mal, tem excelente gerente de banco, claro. Mas assim, realmente o mercado favoreceu essa turma, e eu olho muito a construção de portfólio igual um time de futebol. E no time de futebol não dá para jogar só com Messi e com Neymar, né? Você precisa ter 11 jogadores ali, precisa ter o goleiro, precisa ter o meio de campo. E eu vejo os fundos imobiliários como meio de campo. Tanto aquele meio de campo que faz gol, mas como aquele meio de campo que também pode ser defensivo em alguns momentos. E o técnico, ele precisa estar olhando isso. Para jogar esse campeonato aqui, ele precisa... E esse campeonato são os aspectos macroeconômicos, né? Ele precisa formar o time para isso. E eu vejo, desculpa te interromper, mas eu vejo o seguinte...
Não? Determinados momentos, determinados campeonatos, quando o campeonato né, tá a favor, você tem alguns tipos de fundo, como os fundos de fundos, que acabam ali se favorecendo, mas talvez em alguns momentos de retração, como que a gente viveu, a gente tem os fundos de CRI performando melhor. Você vê, nesse momento, algum tipo de fundo específico que possa levar vantagem nesse campeonato? Ótima pergunta. De novo, eu acho que você foi muito cirúrgico aí na comparação. E, aliás, uma coisa que eu sempre vejo, às vezes as pessoas nos perguntando, para que eu vou comprar fundo imobiliário? Eu vejo nas ações o potencial de alta muito grande. Exatamente, entendeu? Da mesma forma que você vai ter uma ação, às vezes, que vai custar um pó, né, vai para centavos, ou você pode ter realmente ela valorizando 30%, 40% num dia, como já tivemos várias vezes e sempre vai acontecer. Então, você foi cirúrgico em colocar. E eu vou pegar o teu exemplo de futebol e vou trazer para um outro exemplo, dentro do mesmo campo. Eu falo que os fundos imobiliários, eles são meio de tabela. Sim. Eles não necessariamente vão ser campeões, ali ficar na zona O máximo que ele pode conseguir é ficar na zona da Libertadores, mas dificilmente também você vai pegar a categoria de fundos imobiliários, ela vai ser rebaixada. Claro. Tá? Pior de todos, o caos completo, entendeu? Eu acho que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Ele foi feito para rodar como um ativo que visa reduzir um pouco o beta da carteira, falando de maneira técnica. O que é reduzir o beta da carteira? Quando você coloca fundo imobiliário, você não está querendo se expor tanto à renda variável, mas ao mesmo tempo você quer ficar acima dos ativos mais tradicionais. Então isso tem que ter todo mundo muito bem claro. Agora, quando você me pergunta numa pandemia como essa, eu acho que há casos e há casos. Eu acho que alguns fundos de tijolos na pandemia, eles caíram muito mais do que mereciam, porque assim, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Vamos imaginar um fundo qualquer, tá? Para não parecer que a gente está falando de um ou outro. Claro. Que ele vai ficar sem renda por um ano. Você vai ficar, um yield, antes da pandemia, um yield médio. Gabriel, você caiu? Caiu aqui, desculpa. No yield então, médio... Vamos lá. Um yield médio de 5,5, 5,5, 6, tá certo? Sim. Vamos supor que esse fundo vai ficar um ano sem pagar renda. Aliás, eu vou brincar aqui com vocês. Vamos ficar que ele fique 2 anos sem pagar renda. Você concorda que um fundo que fica 2 anos sem pagar renda, por exemplo, um fundo de shopping, seja lá o que for, você vai ficar sem renda, na média, aí, alguma coisa em torno entre 10 e 11, 12, que seja? Não justifica esse fundo cair 40%, 50%. Sim, exatamente. Então, assim, se você imaginar que você tem um fundo, pega um fundo imobiliário e tira a renda dele durante 2 anos, não justifica ele cair mais do que esse número, entende? Então, assim, eu acho que eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que numa primeira onda, os fundos de recebíveis, eles funcionam muito bem, né? Apesar de que na primeiríssima onda, nem tanto, né? Porque você tinha aquela situação do tipo, caramba, o fundo de CRI, ele é uma operação de crédito, como é que vai ficar execuções de garantia sistemicamente falando? Sim. Mas depois as coisas foram acontecendo, todo mundo entendeu que seriam casos isolados, ok, dava para tratar. Só que aí você tem, em paralelo a tudo isso, o que pode acontecer daqui para frente? E esse é o grande problema, essa crise, ela é traiçoeira. Porque como ela tem ondas, ela tem derivadas, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista econômico-financeiro, não dá para você cravar qual é o melhor, qual é o pior. Então, eu quero deixar bem claro para todo mundo que nos acompanha, para os seus clientes. Qual é a orientação a meu juízo? Eu estou falando Baroni aqui. Eu acho que é aumentar a régua da diversificação. Ser direcional agora é muito perigoso, porque ter certeza do que vai acontecer é perigosíssimo no meio de uma pandemia. Você pode falar assim, esse tipo de fundo de criar, esse tipo de fundo do setor tal. Cara, pode mudar tudo muito rápido. Então, se você aumenta um pouco o leque seu de diversificação, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o reflexo do home office, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o reflexo do e-commerce. Então, tem muitas coisas às quais ainda nós não temos todas as respostas. Exato. Você tem indicativos, você tem sinalizações, mas você não tem as respostas. Você não sabe exatamente o que pode ser um potencial risco de crédito no segundo semestre. Ou seja, as empresas travarem os créditos e não conseguirem mais, como é que isso vai impactar as operações, como é que isso vai... Você está falando de FOF, a gente não sabe como é que vai ser a captação dos fundos de FOF, está todo mundo querendo voltar para o mercado, querendo fazer captação, e a gente não sabe se os FOFs vão conseguir, então de repente eles podem ficar meio que com o pé trocado. Então, para todos os lados, desenvolvimento,
Você pode ter um baita retorno agora, mas você pode ter também um aumento de distrato, um esfriamento das vendas, na velocidade de vendas, e isso comprometeu os retornos também. Mas, por outro lado, você tem potencial. Então, sem querer ficar escorregando aqui, eu diria que agora é hora de você aumentar mais a sua diversificação. Procurar encontrar, já que a seleção, vamos voltar para o futebol, já que a seleção, quando você tem mais certeza, você trabalha com 11 titulares. Sim. Quando você não tem muita certeza, deixa eu levar os 22 e eu decido durante o jogo, né? Você já percebeu o técnico, quando ele está inseguro, ele gira mais o time ali, né? Vai fazendo as alterações. Ele usa mais os 22. Ele usa mais os 22, né? E qualquer exercício de futurologia para um investidor pequeno e médio, eu acho muito arriscado. É exatamente o que você falou. Mas é que o nosso mercado, ele gosta de ter os caras que querem acertar, e eu nunca gostei dessa tese. Eu não quero acertar nada, eu não quero ser lembrado amanhã. Bem que o Baroni falou, mas o Baroni é o cara mesmo, ele falou e o negócio aconteceu. Eu não quero ser lembrado por isso, entendeu? Em momento algum. Eu poderia muito bem, aqui pela minha experiência, cravar 2 ou 3 fundos, cravar um setor, alguma coisa, e amanhã falar, tá vendo, eu falei lá, e eu não vou por esse caminho. Eu acho que agora você tem que partir do pressuposto que você não sabe nada mesmo agora. Você sabe da indústria, você conhece os fundos, então procure agora falar o seguinte, bom, eu tinha 10 fundos, eu tinha 12, então agora deixa eu ter 20, deixa eu ter 15, deixa eu ter 20. Não tem problema nenhum ter isso, deixa eu partir do pressuposto que o risco sistêmico aumentou. Porque quando eu tenho mais visibilidade, eu estou olhando para o mercado, eu estou enxergando com mais visibilidade, dá para eu selecionar o cavalo mais forte. Agora, o cavalo doente misturou com forte, o que é forte pode ficar doente, o que é doente pode sarar. Então, assim, aumenta um pouco mais a diversificação, que eu acho que a chance de você se dar melhor é maior, esse é o primeiro ponto. Perder o sono se torna menor, e você foge daquilo que as pessoas querem que a dica, né? Que é como que eu vou ganhar? Numa crise como essa, não é um jogo de quem ganha, é jogo de quem perde menos, não é um jogo de quem ganha. Quem chega do outro lado da margem, né? Que é verdade. Exatamente, entendeu? E outra coisa, então, quando que há 3 meses atrás, a maioria dos aspectos estão muito fora do nosso ciclo de competência ali. Se a gente for olhar, quando que 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente pensar que um prédio corporativo, uma laje corporativa, igual alguém falou aqui embaixo, estaria se discutindo como seriam os elevadores ou o layout do banheiro ou as salas de reunião para atender um determinado comportamento que as pessoas tiveram diferente. Então, assim, o que a gente precisa saber é se o fundo... Bizarro, né? É bizarro. O que a gente precisa saber é se o fundo comporta isso, se aquele empreendimento ele consegue se adaptar e toca para frente, diversifica a sua carteira. Agora, o mais bizarro, Gabriel, é ver tudo isso e falar assim, bom, apareceu uma vacina aí não sei aonde, né? Isso tudo cai por terra muito rápido. Sim, então, o que eu tenho a falar para as pessoas é, diversifique e procure ficar o mais próximo possível dos melhores ativos e dos melhores gestores. O que é o melhor gestor? É aquele gestor que está conseguindo colocar no relatório os eventos correntes subsequentes das negociações. O gestor tem que ter uma habilidade agora, uma sensibilidade, uma habilidade agora incrível de saber lidar com os locatários, com a situação. Sim, ele conseguir antecipar eventuais problemas que podem surgir. Então, agora é um jogo em que vai ganhar, vai sair na frente quem conseguir se adaptar melhor. Aliás, essa é uma regra geral de toda crise. Quem ganha na crise é quem se adapta melhor. Sim. E o gestor ele vai ter que adaptar o portfólio dele, ele vai ter que adequar o portfólio dele, seja dentro da prática da gestão ativa, seja por calibrar um pouco do book tático ou estratégico dele, ou seja, fazendo novas emissões e tentando trazer capital e alocando naquilo que ele enxerga com mais oportunidade. Por isso que eu sou fã quando eu vejo fundos com um viés mais híbrido. Porque quando você tem um mandato mais híbrido, numa situação como essa, você leva uma vantagem absurda. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando você tem um mandato muito fechado, quando você fica mais limitado, isso pode parecer interessante no primeiro momento, mas numa crise como essa, você ter um mandato mais aberto te dá muito mais conforto de você calibrar o portfólio. Então, acho que esse é o jogo que a gente vai ter que jogar agora no segundo semestre. Né? A capacidade de flexibilizar é fundamental. E você tocou num ponto, quando a gente está falando de portfólio, que eu queria explorar um pouco mais do beta da carteira, né? De reduzir ali o risco sistêmico. E às vezes, frequentemente a gente tem cliente perguntando
Quando a gente vai discutir a carteira de um fundo de crédito privado para ele, e a gente está colocando o crédito privado lá na zaga, né, um pós-fixado, olhando ali uma reserva de emergência, algo que realmente ele vai aproveitar uma oportunidade do futuro ou cobrir uma determinada despesa que ele tem daqui a um mês, 2 meses, enfim, tem uma função ali no portfólio dele, um objetivo. E muitos clientes olham, poxa, mas esse fundo só compra CRI, ou só compra debênture, não é melhor eu investir no fundo imobiliário de CRI? E às vezes a gente tem que fazer um exercício com ele de mostrar que são produtos completamente diferentes, não tem, são objetivos diferentes, são construções diferentes, um é aberto, um é fechado, um é negociado em bolsa, outro não é. Um é focado em liquidez, outro é focado... Então, assim, são estratégias completamente diferentes. E é o que a gente estava falando, né? Para construir um portfólio equilibrado, com risco sistêmico menor, a gente vai ter que usar, sem dúvida nenhuma, mais instrumentos possíveis que estão disponíveis aí no mercado financeiro. E você tocou num ponto também que eu queria explorar um pouco mais. Até que ponto a queda de alguns segmentos, você falou do setor de shopping, né? É um setor que particularmente eu olho e eu gosto do setor. Você falou, os shoppings caíram aproximadamente aí 45% no pior momento ali da crise. Hoje a gente teve 577 unidades fechadas, atualmente deve ter uns 169 que foram reabertas, mas ainda um faturamento muito ínfimo, muito pequeno, em decorrência, obviamente, do isolamento que a gente está vivendo. Se a gente for dar um passo para trás e entender o contexto ali dos shoppings, vindo de 2015 até 2018, a gente vinha numa situação política e econômica muito incerta, né? Taxa de desemprego alta, dificuldade de acesso a crédito, isso se refletia muito no desempenho dos shoppings aquém do que eles, digamos assim, teriam de potencial. E aí, entrando num 2019 talvez menos ruim e vislumbrando um 2020 com horizonte de reformas, enfim, uma economia que dava sinais de que iria melhorar, desemprego caindo, aumentando o potencial de consumo, renda e etc. Taxa de juros muito baixa, como você falou. Hoje saiu o resultado da produção industrial, que apesar de ter sido melhor do que a Bloomberg previa, ainda foi muito ruim, né? Mas dá espaço para um horizonte de corte de taxa de juros. Mas o setor de shopping center, nesse segmento, parecia que realmente ia decolar e tinha tudo para decolar. E os shoppings, eu vejo que mudaram muito a maneira deles se relacionar com o público, de sair daquele shopping tradicional para ser um centro de serviço, multifuncional. Não tem nada a ver com, ou não tem nada a ver com shopping americano, mas passou por essa reformulação, né? E aí, quando eu vejo uma indústria como shopping, com bons ativos, como o Iguatemi de São Paulo, caindo 45%, eu não vejo muito fundamento nisso. Tem fundamento? Talvez exista. Há um fluxo de caixa reprimido no início, sim, há uma mudança de comportamento, mas tem diversos outros pontos positivos na indústria, né? Você vê muito fundamento nessa queda ou você acha que foi demasiado? Não, ela foi demasiada, ponto. Mas ela foi justificável. Porque, vamos raciocinar, você tinha, como você colocou o cenário, você tinha todo um processo de recuperação. Aí, de repente, você vem um lockdown que fecha todos os shoppings. Você não sabe se você vai morrer ou não, se a sua família vai sobreviver ou não, se vai ter caixão na porta das casas para ficar empilhando o corpo. Você não sabe como é que vai vai caminhar o processo imunológico de tudo isso. Você não tem nenhuma dimensão. Você some isso a todo o conflito, que eu diria, político que foi criado em cima desse problema, o que foi talvez o pior de tudo, porque você polarizou algo que já estava polarizado. Eu acho que num momento como esse, se eu fosse político, eu tentaria um processo de unificação. Gente, a situação é maior do que o campo político. Vamos negociar isso aqui, vamos baixar a bola e vamos resolver. Depois a gente volta para a briga política, mas agora está acima, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então tudo isso estava lá sendo colocado na conta. E aí você tem um processo de disfuncionalidade total do mercado. Você sai de uma escala tipo assim, beleza, eu tenho um imóvel que está aqui no centro de São Paulo, que está aqui no centro da cidade, que ele é um ativo gerador de renda, é um potencial, ok. Só que você tenta olhar 1 mês, 2 meses, 1 ano para frente, você não sabe se aquilo ali vai estar aberto, se as pessoas vão ter sobrevivido, se vai ter uma economia amanhã, se vai entrar num processo de guerra, de saques, você percebe? Uhum. Então, assim, raciocina o que está acontecendo nos Estados Unidos lá agora. Algumas lojas sendo completamente depredadas, assim, e uma situação completamente saqueadas,
uma situação completamente simples. Quanto vale um imóvel desse, se fosse de um fundo imobiliário? Qual que seria o preço de um imóvel desse? Então, essa disfuncionalidade, ela ainda está na pauta, ela ainda está na esteira. Então, sim, é natural que você fique com os ativos. Por isso que eu falei que eu tenho falado com as pessoas, para com esse negócio de PVP. O PVP já era difícil de analisar antes. No meio de uma pandemia, ficar falando de PVP, a meu juízo é surreal, assim, não tem sentido um negócio desse. Sim. Ah, Baroni, mas não, vai voltar no preço. Ok, se você tiver, foi aquilo que eu falei, se você tiver com a cabeça do tipo, eu comprei e vou olhar só daqui 5, 10 anos, aí não tem conversa, esquece live, vai ver Netflix, que não tem nem que se quer ver lá. O que a gente tenta fazer no mercado agora é tentar traçar cenários de mais curto, médio prazo, que é o nosso trabalho, para você saber como é que você acompanha. Porque eu acho que falar de longo prazo é uma saída pela tangente, né? É, claro. Ah, eu poderia responder para você assim, ah não, Gabriel, mas no longo prazo tudo se resolve, é bobagem, lá no longo prazo, fica tranquilo, que no longo prazo. Eu não estaria falando nada com nada e dando uma resposta bonitinha para agradar seu público. Ok, a gente pode até partir do pressuposto que no longo prazo as coisas se resolvem, mas as pessoas querem uma resposta mais no curto, médio prazo, que é o que a gente realmente está tentando ver. Eu brinco muito que eu falo que é igual novela. Você começa a ver uma novela, você sabe que no longo prazo a novela vai se resolver, o casal vai terminar junto, o malvado ou vai ser preso ou ele vai cair num acidente de carro, o carro vai capotar e explodir. Sim. Mas você quer saber o que vai acontecer no meio do caminho. Né? Por isso que você vê a novela, eu falei bobagem. Por que você vê as temporadas? Exatamente, nós estamos aqui. O próprio Keynes falava, né? No longo prazo, todos estaremos mortos. Eu acho que era ele que dizia isso. Exatamente. Então, assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar na situação em que nós estamos num momento em que nós temos que achar respostas. Para que essas respostas? Para dar conforto? Para dar informação de qualidade, para deixar as pessoas com o pé no chão, para as pessoas saberem tomar as decisões dentro de uma carteira, dentro de um portfólio, em qual eles vão calibrando os seus aportes. É para isso que nós fazemos lives e discutimos. Não é para adivinhar futuro, é para contextualizar o presente. Porque senão você vai ser um alienado. Né? Você não precisa ver nada, você não precisa entender de nada. Eu sou contra aquelas pessoas que querem buscar todas as respostas. Da mesma forma que eu sou contra os alienados. Eu acho que você não precisa buscar todas as respostas, mas você faz parte de um contexto, de uma sociedade. Né? Então, os fundos imobiliários eles estão inseridos dentro desse contexto, e é o que a gente procura fazer aqui, né? Com muita tranquilidade, mas tentar procurar passar aquilo que nós estamos enxergando. Baroni, você está vendo todo o futuro, você continua tendo a baixa visibilidade que você tinha ali de março, início de abril? Não. Antes, em março e abril, eu estava dirigindo num carro a 10 por hora, eu não vi um palmo na frente do meu nariz. Agora eu já consigo dirigir a 40 por hora e já começo a enxergar pelo menos os cantos da estrada. Sim. Eu tenho um céu aberto que eu posso pôr 100, 110 e seguir minha viagem tranquilamente? Não. E quem falar que tem, está mentindo, tá? Sim. Quem falar que tem, está mentindo. Está querendo passar uma ideia de otimismo ou de que, não, eu sei porque porque vai. Porque não é. Eu não acredito nisso. Se alguém estiver enxergando... se alguém estiver enxergando para conseguir, é o que eu falo, céu de brigadeiro para decolar, não. O máximo que você fez foi ligar a hélice do helicóptero aqui, mas se você já está subindo para decolar, entendeu? Exatamente. Então, basicamente é isso. Não sei se eu falei bobagem, mas é o que eu penso, viu, Gabriel? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que sim, que formação de patrimônio de longo prazo, existe uma estratégia para isso, mas sem dúvida nenhuma, ou proteção de ganho... Então, posso fazer uma parênteses? Desculpa. Claro. Só um parênteses para concluir. E isso tudo tem que ser dividido em 3 tipos de carteiras, que todo mundo está esperando eu falar de moderado, agressivo e conservador. Não é nada disso. Eu falo que são fases da carteira. Quem está começando agora, a molecadinha, no bom sentido da palavra, chamando de molecadinha no bom sentido, que está lá colocando R$1.000 agora, R$300, cara, é a festa do caqui. Tem um mar de oportunidades para ele, porque ele tem muito mais a ganhar do que a perder. Quem já tem uma carteira formada, eu acho que é hora dessa pessoa ser mais seletivo, né, procurar direcionar o capital aonde ele acredita que tem mais potencial. Agora, quem já está com carteira ultra formada, que é uma vida de patrimônio acumulada, eu vejo que é uma hora do cara ser realmente medroso, no bom sentido da palavra, ser realmente defensivo, ser realmente cuidadoso, porque ele tem muito mais a perder do que a ganhar.
Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa diferenciação de qual estágio da vida que ela está. Entendeu? Então, só queria complementar essa ideia de portfólio, mas vai lá, pode continuar. Não, com certeza, eu continuo concordando com você. Acho que para o longo prazo existe um determinado tipo de estratégia. Eu gosto muito da carteira que gera renda. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em alguns momentos, mas eu acho que a carteira que gera renda é aquela que você pode ter a oportunidade de colocar o dinheiro no bolso de maneira frequente e consistente, ela é a melhor alternativa para o longo prazo. Da mesma maneira que no curto e médio prazo eu também acho importante proteger ganho. Não vou dizer para você que se eu conseguir atingir um preço teto de um determinado ativo, eu não vou criticar o cara que vende aquilo ali. O cara pode colocar o dinheiro no bolso ou não, depende da estratégia da carteira dele, mas sim, proteção de ganho é importante. É por isso que a gente viu ali naquela primeira onda da queda dos fundos imobiliários. Eu acho que, olhando até maio, se eu não me engano, caiu da casa de 17%, né? Naquela primeira onda, muita gente saiu, virou uma crise de liquidez. O pessoal vendia, seja para comprar ativos que tinham caído mais, ou seja para proteger os ganhos. Pô, você veio de um ano de 2019, que você já tinha ganhado mais de 30%, 35%. É totalmente justificável o cara que quis proteger os ganhos dele e acabou gerando uma pressão vendedora. Até porque... Existe uma frase que eu estou repetindo de todo mundo, que é o seguinte: numa crise como essa, qualquer coisa que você faça é ruim, né? Mas não fazer nada talvez seja o pior, né? Exatamente, exatamente. Agora, outra coisa, se você tinha um portfólio construído, fundo imobiliário varia e renda variável varia. Não dá para imaginar que um fundo imobiliário é uma renda fixa. Se você tinha o seu percentual da sua carteira para aquele objetivo, caiu, cara, aproveita, como você falou, aproveita a festa, mas aproveita a festa de maneira diligente, respeitando as margens de segurança, buscando entender mais os ativos. Eu fico muito feliz quando eu vejo clientes discutindo minúcias de contratos de locação, por exemplo, se o contrato é atípico, se não é atípico de determinado fundo, se aquele CRI tem uma alienação fiduciária, se não tem. Inclusive, uma coisa que me incomodava, mas eu não critico quem usa o termo, é o fundo de papel. Eu sempre dizia, poxa, não existe fundo de papel. O fundo tem um imóvel ali do outro lado, da mesma maneira do que o fundo... E na live hoje com o Ferrari ficou claro, né? E na live hoje com o Dr. Ferrari ficou claro. Né? Sim, você falou da sobreposição. Não, perfeito. Então, existe uma razão de ser de qualquer... Agora, o que eu critico mais é aquele pânico de simplesmente o cara acabou de comprar um negócio, o cara deu 15 dias, um mês o cara tinha comprado e ele realmente se desesperou. Mas, poxa, são decisões e no momento de crise como esse, tem um componente de incerteza, sim, mas tem um componente também de racionalidade. A gente tem que ser racional e buscar montar os portfólios de uma maneira racional e acreditar naquilo que você está fazendo. Você tem que ter fundamento. Mesmo que você esteja errado, mas você tem que ter fundamento para justificar. Mas é isso, exato. Mas aí entra aquilo que eu te falei. O grande problema que a gente vê numa crise como essa, tão intensa como foi, é a disfuncionalidade. Isso é complicado, porque isso tudo que você está falando, às vezes funciona bem, tipo assim, eu tenho um fundo, e aí deu um problema lá, saiu um fato relevante. Analisar racionalmente por essa ótica é uma coisa. Quando você fala em crise sistêmica, em que mistura tudo, é uma caixinha diferente que a gente tem que sempre lembrar de que foi o mais diferente ao longo dessa crise, né? Sim. Ou seja, a palavra disfuncionalidade foi a palavra que eu mais falei nas lives que eu fiz durante a pandemia. E eu ainda continuo achando que nós temos algum grau de disfuncionalidade. Nós ainda não sabemos, porque nós estamos com juros baixos e caminhando, e um juro futuro relativamente diferente, e um dos dois está errado aí. Então nós ainda temos alguma disfuncionalidade, a questão do dólar, né? Enfim, tem muita coisa que ainda, a questão fiscal, que ainda não está clara. Então nós ainda temos algumas disfuncionalidades que nós vamos descobrir ao longo do próximo semestre. Né? E aí qual que vai ser o impacto disso? Se vai ser um impacto apenas marginal ou se vai ser um impacto mais estrutural? Essa resposta, de novo, ninguém tem. Ninguém tem. Eu acho que é sempre um jogo de comprados e vendidos, é sempre um jogo do certo e do errado, mas eu acho que numa crise como esta, a resposta vai surgindo dia a dia.
foi outra coisa que eu falei muito, é um dia de cada vez, não dá para você cravar cenários de médio e longo prazo, você tem que ir lidando com o dia. Eu diria até que você falou agora do segundo semestre, eu busco ainda ser um pouco mais cauteloso, eu acho que do segundo semestre até do ano que vem, a gente vai estar sofrendo impactos de decisões agora, como por exemplo da taxa de juros. Você vê uma taxa de juros muito baixa, e aqui, longe de eu entrar no tipo de discussão, até gosto de discussão, mas eu acho que não é a pauta se deveria baixar mais ou se não deveria, mas o fato é que existe um risco de você ter uma taxa de juros no Brasil, num país que existe um risco alto, com uma taxa de juros comparadas a uma taxa de juros americana. Enfim, muitos indicadores levam a crer que isso realmente vai acelerar de 2021 em diante. E aí, assim, o impacto de uma decisão agora é que daqui a 12 meses, 20 meses, 18 meses, a gente vai estar começando a sentir, né? E, de novo, a melhor maneira que eu acho de você passar por esse momento, você não tem como saber. Isso é o tipo de coisa, isso é o risco. Existe a probabilidade desse evento ocorrer. Você vai precisar ajustar sua baseline para que você possa surfar essa onda. E a melhor maneira disso, eu acho que só existe a diversificação e a consciência de portfólio. Se não for dessa maneira, você quiser ficar direcional em determinados ativos, eu vejo muita gente falando, putz, eu estou comprando tal ação porque dólar vai acontecer isso. Cara, assim, o dólar, ninguém sabe para onde vai esse negócio. Então, não adianta você... Enfim, cada um tem sua estratégia, mas não é aquilo que eu acredito como formação de patrimônio, formação de riqueza e etc. E eu acho, além disso, eu acho que o investidor, eu falo muito sobre isso, a maturidade do investidor, a indústria de fundos imobiliários, ela cresceu 8 vezes em 3 anos. Hoje a gente é 800 e poucos mil, nós somos 800 e poucos mil investidores. Do mês passado para cá, acho que, se eu não me engano, cresceu 3,3%. Então, o investidor, ele é muito novo. Então, toda essa crise de liquidez, eu acho, não sei o que você acha, que tem um componente do perfil do investidor. Você acha que esse investidor mais novato contribuiu para uma liquidez ou não? Uma falta de liquidez, talvez? Acho que não tanto, né? Tanto que a quantidade de investidores aumentou. A gente não vai saber essa resposta nunca, porque a gente não sabe se alguns iniciantes saíram e entraram outros que já estavam esperando uma queda para entrar. Sim. E a conta, o saldo líquido ficou positivo ou não. Então, acho que essa resposta eu não vou conseguir te dar. Então, eu tenho que ir meio pela minha impressão. A minha impressão é que não, porque hoje eu acho que o nível de informação que nós temos é muito maior, entendeu? E assim, sem querer jogar confete aqui no trabalho que a gente faz, mas você veja, no meio de uma crise dessa, eu devo ter feito umas 25, 30 lives com gestores ou players de mercado. Então, isso ajuda muito hoje no nível de informação, e foi fundamental. Isso não é um trabalho só meu, outras pessoas também fizeram, né? Talvez eu fiz mais intensamente em fundo imobiliário, mas outras casas também fizeram, e essa quantidade de informação, ela acabou sendo muito útil para que você fosse entender o contexto e que você não estava sozinho. Claro. Entendeu? Eu acho assim, todo mundo nessa crise teve dúvidas, teve talvez percepções de cenários mais críticos e mais devastadores em alguns casos, e cenários que poderiam se dar melhor, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, a quantidade de informação é maior. E o investidor de fundo imobiliário, ele não é igual ao investidor de ação. O investidor de fundo imobiliário, ele é mais ancorado na decisão dele. O investidor de ações, ele é mais vulnerável, porque ele vem com a cabeça ou de ficar rico rápido, ou de que ele vai ficar comprando e vendendo e fazendo um monte de coisa. Não que isso não funcione, mas enfim. Agora, o cara que vem com a cabeça do fundo imobiliário, ele vem com uma pegada um pouco diferente. Então, eu acho que eu diria, se eu tivesse que dar um palpite, eu não concordo com você. Se eu tivesse que dar um palpite, mas eu acho que nem eu nem você vamos ter essa resposta, porque nós não vamos ter acesso aos CPFs de todo mundo que entrou e saiu. Exatamente. E com relação ao tipo de investidor que você falou, né? Eu acho que o investidor imobiliário, igual a gente também já falou, o cara gosta daquela renda mensal que está entrando ali, seja mensal ou não, enfim, mas ele gosta daquele perfil de renda. Mas eu pontuaria só a mais o seguinte, não é só olhar fluxo de caixa, né? A gente está vendo nesse momento que não é só olhar fluxo de caixa. E com relação ao acesso à informação que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. A gente tem excelentes fontes de informação hoje em dia, inclusive gratuitas, para analisar aspectos muito técnicos de fundos imobiliários, enfim, fazer comparativos de fundos. Eu acho que isso é importante.
Como que você vê, Baroni, aquele investidor que olhava simplesmente dividend yield ou olhava, enfim, só fluxo de caixa? Como que você vê esse cara? Você vê esse cara hoje se preocupando mais com os ativos, com os aspectos qualitativos dos ativos? Você vê o cara ali mais preocupado com o que dá para fazer naquele tipo de empreendimento? Eu escutei esses dias uma pessoa de referência em consultoria imobiliária falar que um grande ativo de alguns imóveis era a capacidade dele se reinventar do ponto de vista até arquitetônico. E eu estava olhando, o pessoal tem discutido mudar a fachada para fachada ventilada, enfim, é uma puta de uma mudança arquitetônica no projeto. Então, assim, como é que você vislumbra isso dentro da nossa realidade? Eu acho que tem exageros, né? Tem exageros. O imóvel fácil de adaptar, eu até falei isso hoje numa live com o Thiago, são aqueles imóveis térreos que você tem um controle do terreno e que você possa adaptar fazendo algumas obras específicas para atender uma determinada demanda. Você pegar um AAA e readaptar ele todo, o custo de fazer isso é uma coisa que demoraria 5, 10 anos para você talvez ter o payback de algo. Mas o retrofit ele é uma coisa pontual, não dá para você fazer um retrofit num AAA que foi entregue há 2, 3 anos, uma certificação grande. Eu acho que é exageros, tá? Eu acho que todo mundo... eu falo que isso são meio que devaneios. Às vezes as pessoas têm certos devaneios e eu não vejo essas mudanças tão radicais. Assim. Eu vejo adaptações pontuais em função de... Então, no shopping vai ter um medidor de temperatura automático, vai ter alguma coisa de controle de pessoas, esse tipo de coisa, tudo bem. Agora, você mudar uma fachada inteira de um shopping, sair derrubando tudo, uma obra dessa demora 3 anos, aí ele fica, a vacina chega antes, a vacina chega antes. A nossa corrida é contra uma medicação muito eficiente ou uma vacina. Então, assim, uma vacina ela muda completamente, né? Eu tava vendo, né? Você tem filho, não? Não. Então, quem tem filho aqui, tem várias pessoas nos acompanhando aqui, é só você pegar o manualzinho de vacina do seu filho. É uma coisa impressionante, assim. Se você pegar, quando criança, não tinha nem metade disso. Se perguntar dos seus avós, nem tomou vacina. Então, você pega hoje de uma criança a quantidade de vacinas que tem sobre uma série de coisas, né? Meningite, rubéola, um monte de coisa que eram as pandemias da época, eram as doenças que realmente matavam. O meu avô morreu com 27 anos de pneumonia, sem saber o que era o diagnóstico direito, com 27 anos de idade, né? Então, hoje, depois que teve o negócio do vírus aí, demorou 2 semanas para eles terem feito o mapeamento genético todo. Então, assim, a vacina é uma questão de tempo. E hoje a vantagem é que você tem recursos infinitos, né? Você não tem verbas... só pode gastar $100 mil. Não, quanto que você quer gastar nessa vacina? Não, é infinito. O cheque é infinito. Você, então, tem um mundo inteiro convergindo para o mesmo objetivo. Exato. Então, eu estou otimista que vai acontecer essa vacina em algum momento entre final de 2020 e 2021. Que seja a solução, mas talvez ainda não tenha tempo de disseminar a vacina, né? De você imunizar a população. Mas só de vir uma notícia como essas conversas de mudar a fachada, de álcool não sei para as quantas, tal, isso tudo muda muito rápido. Como eu disse, o mundo é muito adaptável. Então, esse tipo de coisa não me incomoda, não. Sendo bem honesto com você. O que me incomoda hoje é a questão econômica, por exemplo, de setores que foram impactados e de empresas que estão se usando do momento e também ajudando a complicar o problema. Ou seja, ao invés deles ajudarem a resolver, estão ajudando a complicar. Claro. Ao invés de tentarem criar novos negócios, tirarem os seus projetos da gaveta para gerar emprego, tentar fomentar e gerar mais confiança, eles estão ajudando a piorar o problema. Então, isso sim me preocupa. Esse negócio de mudar a fachada, sinceramente não. Se você analisa alguns players em específico, você vê um certo oportunismo ali em algumas situações. Tem um ponto, Baroni, acho que chegando nessa reta final da nossa live, que eu costumo conversar com nossos clientes e, obviamente, fazendo quase que uma licença poética. Às vezes eu gosto de fazer comparações e perde conceito, mas, enfim, igual o time de futebol que a gente falou. Mas uma coisa que eu estava conversando essa semana é a questão de
comparando os investimentos em fundos imobiliários que geram renda com o aluguel que o cara tem. Imagina que tem um prédio com 100 apartamentos, cada apartamento vale R$1 milhão. Você falou de valor para VPA, né? Então você tem 100 milhões de reais de imóvel ali. E aquele cara, digamos que tem um fulaninho que tem 10 apartamentos ali, tem 10 milhões de reais em imóvel e tem 10% de cap, vai, 100 mil reais de aluguel ano. Digamos que o vizinho dele, porque precisou de dinheiro, de liquidez, começou a vender. E ele começou a vender o apartamento de 1 milhão por 950. Aí o cara lá do lado do vizinho começou a vender por 900, 850. Então chegou um momento que aquele cara que tinha lá os 10 milhões dele em apartamento, se ele precisar de liquidez e vender, ele vai precisar pagar o preço do mercado. E início, o mercado financeiro é o lugar mais justo do mundo. Vai pagar o preço que está ali. Mas a característica de renda dele se manteve. Mesmo que ele precise renegociar um condomínio, porque o cara apertou, como você falou, é uma situação disfuncional. A pandemia, ela afetou players como o cara nunca imaginava e como ninguém nunca imaginava. Mas a renda dele se manteve, por mais que tenha tido algum ajuste ou não. Com relação ao valor patrimonial, eu também não me importo tanto com isso nesse momento, mas eu me importo que a característica, o fundamento, a característica, o objetivo a razão de existir daquele negócio tenha se mantido, que era a renda e a importância dele do ponto de vista econômico, social, desse exemplo que eu dei. Como uma mensagem de final para os nossos clientes, e tem bastante gente aqui assistindo, que você diria para os investidores que gostam de renda, que viram o patrimônio dele cair, mas continuam comprando e continuam comprando, como você falou. Não é para daqui a 5, 10 anos, tudo bem, mas eu daqui a pouco tempo, 1, 2 anos, está vencendo do CDI, a grande maioria dos fundos, enfim, como é que você vê essa situação? Então, eu acho assim, a orientação que eu dou para todo mundo que está acompanhando quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma maquininha de fazer dinheiro. Então, você tem que passar a sua vida toda colecionando essas maquininhas. O grande problema dessa pandemia é que essas maquininhas entraram em manutenção, né? Então, a média hoje de queda da renda em fundos imobiliários é entre 20% e 25%, na média. Por sorte aí, ou sei lá se a palavra é sorte, mas pelo contexto do mês passado para esse, a gente não teve uma queda tão intensa quanto foi do retrasado para esse. Então, eu posso dizer aqui como não querer ser o arauto aí das boas notícias, ou seja lá o que for. Mas pode ser que talvez a gente esteja entrando naquela fase do tipo, o pior já passou. Pode ser. Quando que isso vai ser um termômetro melhor? Eu acho que as economias têm que reabrir para a gente realmente ter uma temperatura mais exata. Então eu estou torcendo para que junho seja o mês da reabertura, ou seja, a gente lembre de junho, igual a gente lembrou de março, o mês do lockdown, a gente lembre de junho como mês da reabertura, para que a gente possa, a partir de julho, conseguir ter uma temperatura se realmente o pior já passou ou se o pior está por vir. O que é o pior já passou? As empresas voltam, algumas não vão conseguir reabrir, mas elas voltam e vão naturalmente ganhando tração de novo e vão se recolocando. O que seria o cenário do pior está por vir? Você abre só para tentar ver se você vai conseguir alguma coisa e você começa a perceber que não consegue, e aí você vai tentar buscar crédito e não consegue crédito, isso tudo vira uma crise de crédito. O governo tenta ajudar e emite mais ou faz piorar a situação fiscal e a gente desemboque por uma crise de crédito e uma crise fiscal. Esse seria o pior cenário, que eu estou muito preocupado, mas ao mesmo tempo confiante de que ele não vai vir. Repito, estou muito preocupado, mas confiante de que ele não vai vir. Por que eu estou confiante? Porque você mesmo deu a resposta, que nós temos um cenário de juros baixos, nós temos um cenário deflacionário, e nós temos pessoas que têm capital e que estão dispostas a fazer investimentos. Então agora é a hora da namorada, da esposa do Gabriel, que já estava pensando em montar uma franquia no shopping, agora ela enxerga uma oportunidade. Poxa, agora que eu vou conseguir uma negociação melhor, vou conseguir uma carência, então saiu um, mas vai entrar o outro que já estava pensando em fazer isso. E que a gente consiga, então, reativar essa economia, mesmo que lentamente, mas que a gente consiga sentir essa retomada. Acho que o que o mercado de fundos imobiliários precificou nesses últimos dias foi um pouco disso. Que o pior talvez já tenha passado e que agora já é um cenário de recuperação. Meu sentimento é que as cotações do mercado estão refletindo isso. É o que vai acontecer? Não faço ideia. É o que eu torço para que aconteça, mas não é o que necessariamente vai acontecer.
Não estou cravando que vai ser isso, mas é o que está aparecendo que o mercado precificou, que o pior já passou. Eu também acho, eu vou nessa mesma linha, mas eu tenho ainda um pé atrás, no sentido de que, se você olha, a volatilidade ainda está bastante alta, né? Você vê lá o VIX... Se você falar para mim, Baroni, qual que é o seu pé atrás? Meu pé atrás não é o fundo imobiliário, não é bolsa, não é não sei mais o que. O meu pé atrás é o campo fiscal. É o Brasil não ter espaço fiscal. É você tá ficando sem dinheiro e você já não tem mais limite no cheque especial. Sem dúvida. Então, das duas, você parte com desespero, você parte com o desespero, ou você vai pegar dinheiro, juro caro, e aí... Sabe? Agora, nós temos aí algumas pessoas que estão hoje no Tesouro, tudo, que são pessoas tecnicamente muito boas, né? Nessas horas, temos caras tecnicamente muito bons, né? Aquele Mansueto, aquele pessoal lá, sim, são caras que sabem do problema e sabem até onde eles podem ir. Então, isso também me dá uma certa segurança que a gente está adiante ali. É aquele tal negócio, né? Você está no meio de uma crise, mas você tem um cara que é estrategista do ponto de vista técnico, né? Então, não é um aventureiro. Então, isso nos dá também alguma confiança aí de que a gente vai conseguir, mesmo que aos trancos e barrancos, mas que a gente vai conseguir superar isso daí. Outro pavor que eu tenho quando eu vejo esses negócios igual nos Estados Unidos, isso me apavora, porque você corrói a capacidade daquela propriedade de gerar renda e agregar valor. Sim. Então, tomara também, pelo amor de Deus, tomara que a gente não caminhe para alguma coisa nesse nível, porque também seria muito ruim para os fundos imobiliários, eles seriam muito impactados. E uma despesa aí muito alta para você reconstruir tudo isso. Que é incêndio, é quebradeira, né? Sim. A parte fiscal é fundamental. A gente está vivendo como chama, um playbook de guerra, né? Baixa juros e se endivida para que as pessoas ali tenham o mínimo de conforto de vida nesse período de interrupção da atividade econômica. Certo ou errado, eu acho que o mundo inteiro está fazendo isso, né? Mas até quando é a pergunta? Até quando a gente vai conseguir se endividar sem produzir, obviamente? Do ponto de vista de fundos imobiliários, eu olho com carinho algumas coisas que você até elucidou algumas delas na sua live passada. Eu tenho muito medo da insegurança jurídica. Enfim, até por experiências passadas, eu já vi juiz decidindo sobre adimplemento substancial em contraste à alienação fiduciária. Aí o cara fala, putz, mas não sei se faz sentido isso aqui, mas juridicamente o cara... Enfim, então são tópicos jurídicos, insegurança jurídica é uma coisa que eu tenho medo, e às vezes no meio de uma pandemia existe um oportunismo, sem dúvida nenhuma, de grandes grupos que puxam a corda para um lado, para o outro, e que deveriam estar fazendo um papel de contribuir no geral. Você está vendo, Gabriel, que a gente roda e não chegamos, tanto eu quanto você, mostra que a gente está alinhado, de que a pior coisa que você pode tentar ser agora é ou excessivamente otimista ou excessivamente pessimista. Sim. Eu acho que você tem que se proteger até onde você pode, sabendo que você não é o dono da razão e que não é o cara mais tecnicamente ou mais estrategicamente preparado no mercado de capitais, e ir calibrando conforme necessário aquilo que você entende que é para onde está caminhando. Está caminhando mais para esse setor, então deixa eu calibrar um pouquinho mais ali. Esse daqui ficou um pouco mais desafiador, deixa eu tirar um pouquinho aqui, deixa eu calibrar ali. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter esse entendimento do ponto de vista portfólio, não estou falando só de fundo imobiliário. E você calibra isso com aportes, né? Enfim, você tem mecanismos para fazer isso, né? Vai fazendo as substituições do time, né? Agora uma coisa assim, eu já aprendi, tá? A gente já está acabando aqui, até o próximo, eu acho que o Instagram encerra daqui a pouco, ele mesmo pode. 6 minutos, Mas, eu falo o seguinte, eu não quero ter razão, o que eu acho não interessa, o que o Gabriel acha não interessa, o que o mercado acha é o que realmente interessa. E nós estamos começando a ver emissões vindo e saindo do forno, e isso mostra que o mercado ele também tem algumas oportunidades que podem ser aproveitadas. Então, isso são termômetros. Eu gosto dessa ideia. É uma maneira do gestor sinalizar para o mercado de tipo, o mundo não acabou. Eu tenho aqui oportunidades na mesa, eu tenho aqui negócios acontecendo. Então, isso é muito bom, né? Acabou de ser anunciado aqui, apesar de ser uma compra muito pequena, o Pátria e tanto aquele Telos, que é o antigo Cedip, né, fizeram compras aqui de imóveis. O Pátria comprou um conjuntozinho, coisa pequena, de 14 milhões de reais, compraram
no Deuan. Então, assim, que é um prédio que está numa confluência ali da Faria Lima, né, numa perpendicular. Eu acho que a gente já deve estar em mais de 8 bi de ofertas públicas registradas durante esse período, né? O que eu acho excepcional, num período... Eu acho também, eu acho que a gente não vai ter apetite para tudo, então eu acho que nem tudo vai ficar de pé, como a gente diz no jargão de mercado, nem tudo vai virar, né, como a gente diz. O cara que queria mas eu acho que é uma sinalização boa, porque se a gente estivesse olhando há 10 anos atrás, a gente nunca poderia imaginar. Agora, por que isso está acontecendo? Porque o gestor também olha para o lado e fala, pô, o CDI está indo para 2. Sim. Isso é muito importante de todo mundo que nos acompanha entender, que essa crise, por sorte, nós estamos no meio de uma pandemia com juro de 2 e deflação. Então, assim, a inflação ainda está no acumulado positivo, mas no mês passado foi menos 0,30, né? 0,31, se não me engano. Então, assim, isso tudo é importantíssimo de você colocar no preço, tá? Não é uma crise, cada crise é de um jeito, e essa veio com essa particularidade. Um cenário extremamente desafiador, uma coisa inédita para a maioria das pessoas que eu conheço e conversei. Ninguém nunca imaginou ter uma situação como essa, ninguém nunca imaginou passar por algo assim, mas nós estamos com juros de 2,5, 3. Nós não estamos com juros de 12, 13, como já teve várias vezes. IPCA mais 12, IPCA mais 15, né? Exato. Nós estamos com IPCA mais 2,5, mais 3, em alguns casos 4, olhando muito longo. Então, assim, isso nos dá um certo, eu não vou dizer conforto, porque eu estava lá em conforto no meio da pandemia, chega a ser até cômico, né? Mas isso nos dá um certo alívio de que nem tudo está perdido, né? Então, assim, não é uma terra arrasada que não sobra nada. Tá? A gente está num cenário que ainda tem realmente oportunidades. E, para concluir, o que mais me fascina no fundo imobiliário é o equity, né? É o ativo real. Ou seja, mesmo que tudo isso que eu falei, que tudo que me preocupa se torne realidade, estar num ativo real ainda tem as suas vantagens. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para todo mundo como uma provocação. Se tudo que eu falei se tornar verdade, tivermos problemas fiscais, tivermos hiperinflação, tivermos tudo o que eu não creio que irá acontecer, mas caso aconteça, o ativo real ele ainda se torna um investimento muito importante dentro de um portfólio. Sem dúvida. E lembrar para as pessoas que um fundo de papel tem um imóvel lá atrás. É real. No final do dia volta o imóvel, tem um processo, mas no final do dia volta o imóvel para o fundo. Ô Baroni, eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que... Espero que o pessoal tenha gostado aqui, porque o meu negocinho travou numa pergunta aqui e não mudou mais. Então, não sei se o pessoal... Olha, tinha bastante pergunta. Eu vou buscar responder, enfim, nos comentários aqui ou de alguma maneira, mas agradeço bastante a participação. Eu acho que foi um bate-papo que só engrandece a gente, melhora a qualidade da indústria como um todo. Você como... eu realmente nem tentei responder mais, porque eu juro que travou numa pergunta aqui da Patrícia e ficou nessa pergunta. E agora que eu coloquei aqui, que está tentando destravar. Aí eu já fiz besteira de novo. É porque quem está em cima tem mais facilidade para manipular. Sim. Quem está embaixo fica com mais dificuldade. Mas acho que, no geral, passando aqui, é isso. No geral, acho que a gente matou tudo. No geral. Sem dúvida. Baroni, obrigado, hein? Obrigado. E vamos esperar que as coisas realmente melhorem. Vamos torcer para o pior já ter passado. Exatamente. Eu até brinquei, eu fiz uma live com o Charles, né, daquele economista sincero, e eu até brinquei que a minha camisa era um dia de cada vez. Eu acho que agora a minha camisa vai ter que mudar para ser o pior já passou. Boa. Espero. É isso aí. Baroni, obrigado, viu? Precisando, estamos aí. João Pessoa, né? João Pessoa. Se eu tivesse que escolher uma cidade no Nordeste para morar, seria João Pessoa. E eu estou falando isso não é porque eu estou na sua frente, porque para mim, a cidade mais top do Nordeste, João Pessoa. Um abraço para todo mundo aí. Maravilha. Eu sou fantástico, suspeito, tá? Hein? Não sou de João Pessoa, mas sou pessoense de coração. Meus pais também. Meu pai não veio para cá, casou e falou, não sai daqui mais nunca.